Olá, meus amores, vamos fazer uma reflexão. Então, veja bem essa frase. Criar uma criança é fácil, é só satisfazer-lhe a vontade que dá tudo certo. Mas, veja bem, educar uma criança não é fácil, é trabalhoso. Então, existe uma diferença de você criar uma criança, de educar uma criança. Por exemplo, vamos todos que têm filhos, familiares, ajudar essas crianças. De que forma? Um exemplo que eu dou é você transformar essa criança no cidadão, né? Primeiro passo é você querer sempre o bem, né? Então, para você querer o bem, você vai formar um cidadão de bem. Também outra dica que eu dou é porque as pessoas esquecem de formar cidadãos, né? Que nesse cidadão desenvolva autonomia. Então, nossas crianças, de pequenininho até chegar adultos, tem que ter esse trabalho, né? Por exemplo, existem crianças que elas, para se sentir pertencentes a grupos, principalmente na adolescência, elas dizem que gostam do que o outro gosta, né? Por exemplo, às vezes o familiar tem essa questão do gosto, tem a questão da profissão, né? Por exemplo, a família torce, o grupo de amigos torce pelo time. Ela gosta de um time contrário. Mas para agradar, se a gente não souber formar aquela criança com ética, né? Desenvolvendo autonomia, essa criança não desenrola. É importante a gente ajudá-lo todos os dias. De que forma? A criança que torce pelo time do Flamengo e os colegas torcem pelo Botafogo. E os colegas ficam, vamos torcer todo mundo pelo Botafogo. Aí a criança que não tem autonomia, eles, eu vou torcer com vocês, eu quero ficar na galera com vocês, vou torcer com vocês. Sabendo que o coraçãozinho dele é Flamengo. Então não é legal. Às vezes acontece até mesmo do Botafogo perder e ele ficar por dentro. Eu não torcia por ele mesmo, tô nem aí. Mas ele, aí às vezes até diz, eu estava torcendo pelo Flamengo, só para agradar vocês, eu fiquei no Botafogo. Aí o pessoal, aí começa aquela confusão, não fica legal, né? Então vamos dizer ao nosso filho a verdade. Filho, você gosta do Flamengo? Diga a verdade, olha, eu vou torcer, vou ficar junto de vocês, não vou xingar, não vou respeitar o seu momento. Eu torço pelo Flamengo. Se ganhar, tá bom para mim. E se o Botafogo também ganhar, vou ficar feliz por vocês. Mas ser verdadeiro, ter autonomia de dizer que gosta mesmo de um time diferente, não ter medo, que isso que é importante, né? Porque também tem adolescente, por exemplo, a vida inteira, muito adolescente, menino, eu vejo assim, que é louco para ser. Tem uns adolescentes que me procuraram e disse, tia, eu sou louca para ser veterinário, mas minha família, a maioria é advogado, tem escritório e tudo, e fica me incentivando. Não sei o que fazer, eu vou ter que, mesmo eu gostando de ser veterinária, eu vou ter que ceder, vou ser um advogado pela possibilidade de depois ter um escritório para mim, para trabalhar. Mas não é legal, a família fica pressionando e às vezes ele chega na fase adulta, passa no vestibular, e ele deixa o que ele almejava antes para fazer os gostos da família, se formar em direito. E quando se forma, que realiza, se sente tão frustrado, né? Eu não gostava do que eu estava fazendo, mas eu fiz só. Aí diz, mãe, eu me formei, terminei, mas não me sinto bem. Aí perdeu aquele tempo, né? Mas não tem problema, começa tudo de novo, estuda novamente para ser veterinário, porque é o que ele queria. Então, se os pais já trabalhar essa autonomia, né, de decisão, nunca ele vai ser influenciado pela família. A família que ficou incentivando ele a fazer direito, fala que tem esse apoio, ele tem que falar a verdade. Não, tio, não, olha, papai, eu vou querer mesmo ser veterinário. O senhor é muito feliz na sua área, eu também vou ser feliz na minha. Mas a gente se ama e a gente tem que se respeitar na nossa profissão. Não é tão lindo isso, né? Então vamos desenvolver autonomia na criança, ensinar a verdade. Ensinar que ele tem que ser verdadeiro. Se ele gosta de algo, ele tem que falar a verdade.
e não fazer as coisas para agradar o outro, não é isso? Então, gente, hoje a dica foi essa, trabalhar nas crianças autonomia, que eles sejam verdadeiros no que eles querem, para no futuro ele não ter muitas frustrações, tá certo? Ser um profissional, às vezes acontece ele não querer seguir o que o pai disse, e ser um profissional sem amor, né? Tem muitos aí que não desenvolvem isso, a competência, o amor pela profissão, por causa desses incentivos que não foi trabalhado. Então é isso, no próximo tem muito mais, se Deus quiser, vocês vão aí me acompanhando, e a gente sempre boa novidade e uma dica para ajudar vocês, tá bom? Um ótimo dia para todos.